Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista, hoje para comentar os resultados do Banco do Brasil, que divulgou resultados na semana, no começo da semana agora, né, ontem, e aí hoje a gente teve a teleconferência. Então, antes de mais nada, as medidas aí que eles têm tomado para reduzir o impacto da Covid, eu achei meio genérico as informações, mas de qualquer forma, tá aí na tela para a gente poder ver, tá? Quem quiser, dá um pause que eu vou passar para frente aqui, e aí com relação a essa análise, raramente eu encho linguiça aqui, porque não é uma análise que propriamente vai aí da minúcia do resultado, geralmente é muito mais uma questão estrutural do setor, ou propriamente nesse caso aqui, o fato do descasamento do preço com a qualidade do ativo, né? E aí a gente tem análises que são complexas, tá? E nesse caso, a Minerva, por exemplo, vai bem a fundo, e a gente tem análises que são estúpidas. Este daqui é um caso de análise estúpida, onde não tem a menor dificuldade, a menor necessidade de ficar enchendo linguiça. Então, assim, o preço do ativo, na minha visão, claramente descasado da realidade, tá? Um delta ali, uma redução de aproximadamente 45%, 46%, e aí vale a pena lembrar disso durante a análise, enquanto eu falo os pontos para você ver o quão descasado está aquilo ali da realidade, tá? E isso daí, por si só, justifica o investimento, uma vez que não tem ali uma diferença entre o preço que deveria ser o ativo e o preço que está agora, que é um ganho praticamente arbitrário ali, tá? Isso por quê? Primeiramente, a gente começa com o básico, tá? A gente vê ali de outras análises, já falei, o apoio do Tesouro por trás do banco, dá uma segurança financeira tranquila, tá? Mais do que isso, ela tem ali um potencial de privatização? Sim, é far-fetched, é muito longínquo, é muito pouco provável que aconteça, mas a gente já viu o CEO do banco falando inúmeras vezes sobre isso, a gente já viu, eventualmente, um outro membro do governo citando a possibilidade, especialmente Guedes, né? E também a gente tem aí uma pressãozinha por dois fatores. Um deles, o banco, o país como um todo, o governo, deve ter um rombo orçamentário considerável por causa dos esforços agora para conter o Covid-19. E mais do que isso, os outros bancos públicos que a gente tem, em caso de BNDES, para citar casos maiores, né, BNDES e o Banco da Caixa Econômica, a gente tem a Caixa Econômica Federal, a gente tem eles com funções mais claras sociais do que o Banco do Brasil, que opera muito mais com um banco privado, tá? De qualquer forma, além disso, as operações do ativo são diversificadas. A gente tem ali o Banco do Brasil atuando em várias áreas, banco de investimento, varejo, seguro e por aí vai, tá? Previdência e segue assim, inúmeras áreas, então isso daí causa um risco menor sistêmico. As novas iniciativas são algo que eu vejo como muito positivo. O banco tem cada vez mais se esforçado para bater de frente com fintech, para poder inovar, para poder ficar mais ágil, né? Então a gente vê ali parcerias com fintechs que estão comentadas ali no vídeo do quarto trimestre de 2019, que está aqui embaixo, com um pouquinho mais de informação, redução das agências e racionalização das mesmas, tá? Além disso, o quadro de funcionários que eles vêm reduzindo, justamente para reduzir o custo fixo daquela operação, tá? O ambiente digital também tem evoluído, como dá para ver aí pela tela, só pausar aí, tá? Mas o ponto que eu gosto de citar ali que é mais importante é o quê? Os nativos digitais que estão indo para o banco, que estão diretamente digitalmente aderindo a uma conta no banco, alguma operação no banco, foram de 3,8 milhões no quarto trimestre de 2019 para 4,5 milhões nesse trimestre, então um crescimento consideravelmente forte, tá? E aí você para, pô, Cassiano, mas e o resultado, né? O quadro está aí na tela, a gente vê que tem ali uma queda de 20,1% no lucro líquido, e aí year on year, né, primeiro trimestre de 2020 versus o primeiro trimestre de 2019, isso é negativo? Claro que é negativo, tá? É causado em grande parte pelo provisionamento que a gente consegue ver aí no valor de 2 bilhões, tá? O fato é que esse provisionamento significa assumir que aquilo ali já é uma perda, tá? Então aquilo ali já não é algo que afeta a gente, a menos que tenha revisão nesse provisionamento, é algo que já não afeta mais a gente daqui para frente. Então isso daí corta a sangria de futuros reduções muito mais fortes no prejuízo, supondo que o modelo de risco deles de fato apontou ali o provisionamento de uma forma mais casada com a realidade possível, tá? E além disso, aquilo ali vem de um efeito exógeno não estrutural, tá? Então, assim, deve ter uma recuperação consideravelmente forte esperada assim que a gente resolver, ou pelo menos mitigar o risco da Covid-19 e a economia começar a voltar ao normal, especialmente porque a gente deve ter um pedaço de consumo que fica reprimido. A gente vai ter efeito negativo, com certeza, mas aquilo ali deve recuperar para níveis mais próximos da normalidade assim que a gente começar a ver um horizonte mais positivo aí com relação à Covid-19, tá? E aí, assim, pô, será, Cassiano, será que é só isso o dano ali? Sim, e isso a gente vê, pelo menos nesse primeiro trimestre, devido ao quê? O resultado ali o resultado do banco, tirando impostos e provisionamento, a gente vê que vinha num ritmo bem forte, vinha mantendo aí a operação
amarrada ali do banco, redonda, tá? O crescimento year on year de 15,4%, né, versus o mesmo período do ano passado, e o crescimento quarter on quarter versus o quarto trimestre de 2019, desculpa, em 7,8%. Tá? Então o banco continua redondo e isso daí é muito positivo. Vale lembrar, o banco continua redondo, teve um efeito negativo, sim, a gente está falando de 45%, 46% de desconto no preço. Tá? Então assim, teve uma piora, 45% de desconto no preço. Tá? Então esse ponto acho que vale a pena levar em consideração sempre lembrando enquanto eu estou falando aqui. Inadimplência não é válida para avaliar a qualidade ou não daquele provisionamento de 2 bi. Por quê? Porque quando a gente fala em inadimplência, a gente está falando de 90 dias para mais, tá? E a gente não teve aí tempo, de fato, para ver o Covid afetar de verdade a inadimplência do banco, uma vez que não passaram-se ainda 90 dias do começo da coisa ficar mais séria, que foi ali para março, né? Final de fevereiro, março. Então, não tem muito como ver. O que serve é para nos mostrar que estruturalmente, tá? A gente estava em um bom caminho antes, dá para ver ali, tem um leve aumento na inadimplência, mas nada grave. Por enquanto, novamente, isso aqui não dá para usar para prever o futuro aí, mas dá para entender que o banco estruturalmente antes estava bem sólido. A abertura aí, PF, PJ e agro, como curiosidade, apenas para a gente ter uma noção de como é que o banco estava indo, tá? Novamente lembrando, 46%, 45% de desconto no preço do ativo, tá? O spread global vinha bem, a gente tinha comentado no último trimestre que ele vinha conseguindo aumentar só pela remodelagem da carteira, estava indo mais para pessoa física, para justamente poder manter o spread global do banco aumentando. Tá? Esse aumento, mesmo com queda de juros trimestral, tá? A gente via ali queda de juros atrás de queda de juros da Selic, a gente vai ver como é que isso aí vai afetar futuramente, mas a gente viu mais uma queda de juros agora recentemente que deve afetar o spread global do próximo resultado. Isso daí, obviamente, tirando o primeiro trimestre de 2020, onde a gente vê uma queda ali do spread global em grande parte, uma queda marginal, mas em grande parte por causa do teto do cheque especial, que acaba afetando mais pontualmente ali pessoa física, mas aquele limite no teto de quanto pode ser cobrado do cheque especial acabou segurando aí o spread, nada grave, mas é algo que a gente tem que começar a levar em consideração para o setor bancário daqui para frente como um padrão. Tá? E aí, novamente, o último ponto, né? Só para pontuar ali no spread global, se você vê ajustado pelo risco, você vê justamente o efeito desse aumento de risco que a gente teve por causa do Covid e acaba afetando o spread global, o weighted average, né? Com peso do risco ali, que de fato o setor como um todo tem um risco maior por causa do Covid, por causa do que está acontecendo. Tá? E se o banco errou o provisionamento? Né? Pô, Cassiano, a gente viu outros bancos provisionarem mais, Bradesco, Itaú, provisionando valores diferentes, e se o modelo do banco acabou errando o provisionamento, e se aquele provisionamento não for suficiente? E aí, isso daí não faria com que valesse a pena aqueles 45% de desconto no preço? Não faz de jeito nenhum. Por quê? Mesmo que isso daqui esteja errado, a gente tem que lembrar que esse provisionamento que ele está prevendo ali de pancada, a pancada que ele está prevendo por causa do Covid, durante o período que a gente passar agora, é de 20%, 20,1% do lucro líquido de um trimestre. Tá? Isso daí não é nada justificável reduzir o valor do ativo como um todo de 45% em valor, 46% se for o caso. Tá? Mesmo que a gente tivesse um efeito ali que fosse, vou provisionar 45% do lucro líquido do ano todo. Tá? O fato do choque não ser estrutural, o fato do choque ser exógeno e pontual, o fato da gente esperar uma retomada assim que isso começar a sair do campo de visão, e essa retomada não deve ser das mais lentas, não deve ser um V-shape, não deve ser uma pancada para baixo e uma para cima, mas deve ser uma retomada com alguma força, especialmente devido aos estímulos que a gente está vendo, tanto o Brasil quanto o mundo, fiscais, monetários, para evitar que aquilo ali se torne um choque de longo prazo. Tá? Então, assim, nada que você vê nos resultados, aí, se quiser ver o vídeo de novo, assiste o vídeo de novo e veja, isso daí não tem sentido fazer com que o banco valha menos do que vale a 46%, 45% menos do que antes do choque, que é o que a gente vê aqui no gráfico. Tá? Eu postei o gráfico justamente para a gente poder ver o nível do choque, que ele não faz, na minha visão, nenhum sentido, zero sentido. A minha posição está aqui do lado, dá para ver que eu tinha um preço considerável, que eu estou com um preço consideravelmente acima, zero preocupado. E durante esse período anterior, né, enquanto a gente estava na faixa dos 40, 50, eu estava operando também no curto prazo para ganhar um delta eventualmente, uma vez ou outra, de tão tranquilo que eu estava com o longo prazo do ativo. Tá? Acho a operação continua sólida, acho não, né? A gente vê ele pelos dados, a gente vai ver o próximo trimestre que deve sentir uma pancada também. Tá? De qualquer forma, o preço, novamente, vou martelar 300 vezes, 46%, 45% de desconto não está casado com a realidade. Tá? O ativo eu vejo como ótimo para médio e longo prazo. Não vejo dificuldade da operação se manter perene, a evolução, as estratégias deles de
de modernização, digitalização, acho que está indo super bem. E acho que vale também para quem está com um pedaço da carteira muito grande, desalocado, não está confortável com outras operações, essa é uma operação que talvez valha a pena pesar mais forte agora e aí ter ganho de curto prazo e ir soltando à medida que vai passando o tempo, à medida que vai subindo o preço, que vai recuperando a realidade, e ir soltando um pedaço daquilo para não ficar muito alocado em banco, alocar agora um pouco mais e ir soltando, fazendo em movimento de curto prazo à medida que as coisas vão voltando ao normal, à medida que vem vindo aí uma notícia ou outra positiva, ele acaba oscilando forte. Tá? E aí você consegue ganhar também no curto prazo e manter ele uma posição de longo prazo menor. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, eu respondo, não tem problema nenhum. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Até a próxima análise.